Olá a todos! Está começando mais um YuriCast, o podcast do Konaisetsu. Eu sou o Masaki. Eu sou a Sechan. E chegou a hora finalmente, Sechan. Depois de muito tempo. Depois de muito tempo que a gente pensou em fazer essa pauta, Sim. que a gente tá tentando fazer essa pauta, assim, de verdade. Que a gente se amarrou muito tempo. Exatamente. Que é falar de Heart of the Woods. O jogo que tem na Steam, que é visual novel. Olha, eu acertei de primeira. O que? Tu acha que tu vai falar light novel? Eu sempre tenho que parar um tempinho pra pensar entre os dois. É uma visual novel do estúdio Elan. Então não é um estúdio japonês, é um estúdio ocidental. Americano, eu acho, na real mesmo. Não tenho certeza. Eu acho que sim, mas não tenho Ou certeza. canadense. É porque agora eu fiquei em dúvida. Norte-americano. E provavelmente. é um jogo de 2019 e que a gente queria fazer desde que lançou, basicamente. Sim. Porque eu joguei no lançamento e achei o jogo incrível. Ou seja, a culpa ficou no meu lado. Não só sobre isso, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa. Mas a gente queria também fazer desde que saiu e depois, desde que saiu, a dublagem dele. Sim. Ele tem todas as falas dubladas, tirando a parte mais 18, obviamente. Não é mesmo? Tá, então vamos lá. O Heart of the Woods, ele saiu dia 15 de fevereiro de 2019, foi publicado na Steam pelo estúdio Elan, disponível para Windows, Linux, Mac, todas as Sim. plataformas. E em 2020, em julho, saiu a versão com vozes. O jogo também saiu depois para Switch. Oh, E eu não sei se já chegou a sair a versão física, porque ia sair a versão física do jogo. aí sim. Físico é bonito. E é um jogo, assim, ele deu bastante certo. O estúdio Elan, ele entrou no radar do pessoal que gosta de visual novel como talvez o primeiro grande estúdio a fazer visual novel ocidental. Né? A gente tem projetos em outros estúdios, né? Sim. Ele é lançado pela Denpa Soft, né? Acho que é uma parceria entre o Estúdio Elan, o Denpa Soft, Sekai Project e Ratalaika Games. Mas ele sai com o nome do Denpa Soft, né? Do Estúdio Elan. Ah, sim. Não é uma história... Não é uma novel tão longa. É. Depende do teu ritmo de leitura. Depende do que você está comparando, né? Não, dentro do ranking, da métrica das visual novels, na verdade eu uso muito como referência o VNDB, porque o pessoal coloca sempre as coisas padronizadas, né? Sim. E ele entra na que a gente chama de novel curta, entre 2 e 10 horas, mas ele não dura 2 horas nem ferrando. Nem ferrando. Quando eu li bem rápido, eu li em 8 horas mais ou menos. Porque tu olhou, ainda não tinha dublagem, né? Não, não tinha dublagem. Então é mais rápido também. Sim. E a gente viu metade com dublagem, na real, né? Lembra disso? É, um pouco mais da metade, eu acho. Um pouco mais da metade. Mas a gente começou a jogar, não tinha saído. E aí a gente viu que ia sair e tal, e a gente baixou o pacote e tal. Sim, sim. Isso é uma coisa interessante porque o pacote foi de graça, né? É, isso é bom, isso é legal. Muito bom. E E ele não é um jogo caro. Não. Ele é o quê? Uns 30? 40? Ele é $15, né? Deixa eu ter... Na Steam deve estar 40, né? 30. 29. 32 e alguma coisinha com a soundtrack. Que vale a pena. É bem legal. O problema da soundtrack, eu nunca comprei soundtrack na Steam, porque eu acho que é só os arquivos MP3. Eu não tenho certeza. É, né? E como eu escuto tudo no Spotify, Não é mesmo? aí fica um pouco mais difícil. Mas eu acho que essas são as informações técnicas. O jogo também tem traduções não oficiais em espanhol e russo e uma tradução oficial para chinês. Ele não tem tradução em português, então Não. tem que ser com o inglês mesmo. Inclusive, acho que quase nada de visual novel tem tradução para português. É muito difícil. É um trabalho ainda que está sendo feito por fãs. Sim. E normalmente o fã, quando vai traduzir, se foca em jogos um pouco mais curtos.
até mais curtos que esse. E também o que eu vejo, né, porque eu não acompanho tanto, é o pessoal pegar coisas indie mesmo pra traduzir. Tipo, um tradutor indie ajudando um desenvolvedor indie a poder fazer com que o jogo tenha mais línguas, né? Sim. Eu vi alguém na TL tava traduzindo Sono Hanabira. Sim, o primeiro Sono Hanabira, que é bem curto, né? Os primeiros Sono Hanabira são bem curtos. Eu não sei se depois eles aumentam muito, porque eu parei de jogar a série lá pelo 5º volume. Mas o primeiro eu lembro que é curto. Sim. Então, vamos começar a falar sobre o que é Heart of the Woods. Qual é a sinopse e essas coisas. Meninas se perdem na floresta e ficam em altas aventuras? Mais uma visual novel que estamos fazendo podcast que tem relação com fantasmas. Fantasmas lésbicas? Na verdade, isso foi um marketing na época do lançamento, né? Se você gosta de fantasmas lésbicas, você vai gostar de Heart of the Woods. É verdade isso. Que incrível. E eu fiquei sabendo, acho que por causa disso, na real. Mas enfim, a história é a história de duas amigas, a Maddie e a Tara. É, Madison, né? É, a Madison. E o nome dela é Madison, mas todo mundo chama de Maddie, ou enfim. Sim. E a Tara, que é Tara mesmo. Tara, em inglês. E que elas vão pra uma vila remota em algum lugar da Europa. Uma vila afastada de tudo. Sim. Em algum lugar da Europa. Né? Aquelas com cara de coisa antiga. E tu começa o jogo meio perdido no que elas realmente estão fazendo, né? Tipo, logo no comecinho tu fica meio... Porque, pelo menos quando eu joguei a primeira vez eu me senti assim, porque tu chega no jogo e elas estão chegando de trem. Sim. E é um clima meio melancólico, porque elas não estão bem, tá uma coisa esquisita entre elas, e tu não entende muito. Eu fui apreciar melhor da segunda vez que eu joguei esse comecinho. Eu achei o começo dele bem lento, assim, tipo, ele te coloca várias dúvidas. Tanto no começo quanto tu começa não sabendo qual é o climão que tá, né? Porque tá um climão entre as personagens. Sim. E depois, tipo, até revelar toda a real, tipo, tu fica meio perdido, duvidando das coisas. Sim. Bom, mas explicando um pouco mais concretamente qual é o moral da história. A Tara, ela tem... Estou falando o nome dela em português. Enfim, a Tara, ela tem um programa no YouTube, no YouTube do mundo delas, que é o Tara Normal, que é um programa de histórias paranormais que ela apresenta, tipo, investigando casos, indo atrás de boatos e histórias, né? E a Madison é a produtora por trás das câmeras. Sim. E elas são melhores amigas há muito tempo, desde a escola e tal. E no começo da história elas estão mal porque a Madison disse que vai sair do programa. E aí a Tara ficou putaça e tal. E é um clima. E aí elas receberam uma mensagem desse vilarejo, de uma pessoa desse vilarejo remoto, falando sobre o espírito da floresta que tá aparecendo e tal. E aí elas foram investigar. É o que elas fazem. O que seria o último caso das duas juntas. E tá. A história começa no trem e elas chegam nessa cidade afastada, tem um clima... É um lugar frio. Sim, elas chegam de noite. Tá tudo frio, não dá pra enxergar nada. E tipo, não tem ninguém no trem, ninguém sai do trem além delas. É um lugar no fim do mundo mesmo. E tipo, a menina chega com... não era meio que uma carroça? É uma carroça, uma tipo, carruagem. Uma carruagem. Tipo, quê? Que fim de mundo é esse? Daí tu vê tudo pela perspectiva da Madison, que tá, tipo, bem contrariada ali. Tipo. Sim, ela tá bem... não querendo estar ali. Sim. E a pessoa que chega pra pegar elas na estação é quem mandou a mensagem, que é a Morgan Fisher. É isso? Isso. A Morgan Fisher, que é uma pessoa que no primeiro momento parece muito estranha. Meio... assim... Porque ela não sabe falar bem com as pessoas, ela é meio sem emoção. Não é inexpressiva? Inexpressiva, aham. Cu dele. Meio... assim... uma parece pessoa meio louca. não é muito
simpática, começa a falar umas coisas estranhas. E aí quando ela leva elas pra... Não ia falar... Não é cabine que chama, porque Cabana. Cabana, isso. Quando ela leva elas pra cabana, que é da família dela, que elas vão ficar hospedadas, a Tara e a Madison descobrem que a mãe da Morgan não sabia que ela tinha chamado elas lá, tipo... tá, as próximas pessoas... Fica um baita climão estranho. Chega do nada uma mulher lá. Sim. E aí perguntando a quem é aquelas pessoas, e aí a Morgan fala que são convidadas dela e tal, e aí a mulher tipo... tá, você chamou a gente de fora da cidade sem dizer nada. Que coisa. Coincidentemente ela é a prefeita também. Pois é. A mãe da Morgan, então... Qual é o nome dela mesmo? Eu esqueci. A Evelyn. Isso, Evelyn. Eu esqueci. Porque no começo demora a falar muito o nome dela. Até fala, mas tipo, ela só aparece nessa parte e depois some, né? Aham. Um tempo. E... Bom... Pra completar, no comecinho ainda da história, a Morgan deixa elas na cabana, mostra o lugar pra elas, vai embora. E aí a Madison vai dormir, lembra? E a Morgan bate na janela. Nossa, é muito creepy! Bizarríssimo. Eu já benizava a cabana inteira. Botava sal na porta. Puta. Botava crucifixo em todas as paredes. Puta merda. Tipo, a Madison botou um filme pra poder dormir, fones, depois dormiu, tirou e tal. E aí no meio da madrugada, uma batida alta na janela do quarto dela. E ela olha assim, tá lá a Morgan com um lampião assim, e aí a Mad, tipo, caramba, o que foi? Caralho. E ela... Sem noção de como aparecer. E aí a Morgan fala assim, não, é que amanhã eu vou vir buscar vocês pra ir na cidade de manhã e tal. Tchau. Não podia ser na porta, não? Não podia falar isso antes de ir, sei lá, bater na porta. Caralho, mano. Porque lá também tem dificuldade de internet. Internet é ruim, sim. Porque é o fim do mundo, né? Tipo, muito interiorzão foda. Uhum. E, né, a história começa assim, a Madison já tá tipo, né? E no dia seguinte não melhora, né? Nem porque um pouco. No dia seguinte... e tem a história antes do dia seguinte, que a Morgan fala que tá tendo as visagens da floresta, que tem vários mistérios na cidade, e fala do gato dela. Sim, o gato falante. O gato falante que ela tem. E aí a Tara... A Tara compra... A Tara compra tudo porque ela tem esse programa que fala das... É quase um Scooby-Doo. Pois é. É um Scooby-Doo Supernatural fake. Nada fake acontece. Porque nunca nada é real, né? Nos vídeos, então... Elas sempre investigam coisas que não dão em nada. Sim. E... Só que a Tara, ela fica bem simpática com a história da Morgan. Pois é, rola uma amizade assim. Rola uma instantânea, simpatia, né? Rola uma simpatia. Por que será que a Mads fica puta com ela? A mina puta estranha, esquisita, e falando a fica dando gato trela, falante, e a outra fica animadíssima. Dando trela. Bom, no dia seguinte elas vão pra cidade, que é tipo um ovinho da cidade. Sim, é cidade de, sei lá, 100 habitantes. Não, acho que deve ser menos de 1000. Mas bem pequena. Bem pequena. E elas tentam entrevistar as pessoas pra saber se as pessoas sabem de alguma história misteriosa, e as pessoas tudo olham com tipo... Essa gente de fora perguntando coisa esquisita. Ué, vocês deve ser gente que tá junto com aquela menina esquisita da loja de antiguidades, que é a Morgan, né? E, né, as pessoas não são muito... Aparentemente, já dá pra perceber que as pessoas não são muito, assim, contentes com a Morgan. Pois é. Ela não é só não simpática como o mundo. Pois é. É um pouco complicado. E aí vem a cena do almoço na loja de antiguidades. Não, antes disso elas conseguem entrevistar as menininhas, né? Que falam umas coisinhas assim, tu fica meio... Falando assim, aquela Morgan, pois é. Que tem coisinha com menininhas. Morgan. Desconfortável. Sim.
Bem estranho. Na verdade, esse começo, eu acho que é de propósito pra te entrar no clima que a Madison tá. Tudo é muito demorado, muito arrastado. Tudo dúvida e, tipo, pra ficar meio que incomodado junto, né? Sim, e tipo, a cidade é pequena, elas andam um pouco e já voltam pro mesmo lugar. E não tem muito pra onde ir. Muito o que fazer, não consegue falar com as pessoas porque as pessoas, não né? Interior, falar, não querem falar. Nunca vem ninguém de fora e aí vem duas pessoas esquisitas de fora. Então... Querer saber coisas estranhas da cidade. Então... Né? Bem desconfortável. E aí tem a cena do almoço, em que a Tara tá animadíssima pra variar, né? Sim. Como sempre. A Tara, ela é um ser animadíssimo na vida. Tipo, 90% do jogo é ela tendo tiradas muito... Nossa. Muito idiotas. Muito idiotas. Animadíssima. É engraçado que nesse começo tu tende a ficar de saco cheio dela, né? Um tanto. Mas aí chega depois no final, tu ama todo mundo. É impressionante como muda. Bem legal. E aí vem a parte do gato. Da geladura. Que é o gato falante da Morgan. Que a Morgan traz pra falar com ela. Só que o gato não fala nada, né? Um gato branco. Que caga branco, pra todo mundo. Um gato branco bonito, mas que não fala. Não fala nada. E aí, tipo, a Morgan diz, pois é. Por que você não fala com ela, geladura? E o gato, tipo, se lambe dele. A Mads com cara de puta merda, eu tô junto com uma maluca. Eu tô junto. Isso era tudo que faltava pra eu ter certeza que eu tô num caso que não tem nada. E a Tara, tipo, super. Pois é, ela ficou tímida em falar, né? Na próxima vez ela fala e tal. E daí. A próxima parte da história. Elas indo na floresta. Elas indo na floresta. Uhum. Mas essa parte da floresta é só a luz? Primeiro tem a luz e depois tem a tempestade. Mas é na mesma parte? Não, é 2 dias diferentes. Primeiro dia que elas vão na floresta, elas estão lá de noite, numa floresta que todo mundo fala que é perigosa, que é pra ficar longe. Sim. A Evelyn só presta pra falar, fiquem longe da floresta que é perigoso. Sim. E daí elas estão andando lá e aí a Madison tá tipo... Puta merda, essa menina ou vai matar a gente ou vai se perder com a gente e a gente vai morrer congelada. Né? Tipo, iluminado, sabe? Congeladaço. E aí elas estão pra desistir e tal, quando elas veem uma luz brilhante lá adiante e saem correndo atrás da luz. E a luz se afasta delas na mesma velocidade que elas correm. E correm, e no fim das contas a luz some. Sim. E elas ficam tipo, nossa, o que será que era isso e tal? E aí a Mads fica, nossa, o que será que era isso e tal? E é uma primeira coisa meio diferentinha, assim, porque até então, no começo do jogo, tu fica muito pensando, tipo, vai acontecer alguma coisa nesse Pois fica muito tempo tipo, nisso. se tu não vê as imagens, claro, é difícil tu não ver as imagens promocionais e ver a propaganda do jogo, falando de fantasma lésbica e tal. Mas do ponto de vista da história em si, tu fica pensando... Vai dar em alguma coisa de verdade? Tem fantasma nessa história mesmo? Tipo, não parece. Não. Até que no dia seguinte, ou 2 dias depois, elas vão de novo pra floresta de noite. Sim. E aí, quando elas estão no meio da floresta, o tempo muda. E aí começa uma tempestade, uma nevasca. É bem forte. E tipo, a nevasca é uma coisa muito perigosa. Não é mesmo? Com neve forte, friozaço. Sim. E aí, como elas estão no meio do caminho, a Morgan fala que é mais rápido elas irem até o lugar que ela queria mostrar do que voltar. Sim. Daí elas vão e a Madison, tipo, super acha que elas vão morrer congeladas. Porque, tipo elas não conseguem enxergar. De novo. Mais do que antes, porque agora, tipo, tá caindo, elas não conseguem enxergar em frente, porque é neve. Aí elas conseguem, a muito custo, chegar na igreja, que é tipo uma ruína, mas é uma ruína bem conservada, né? Até que bem tipo conservada. Só abandonada uma igreja. Sim. No meio da floresta. No meio da floresta. E daí elas entram e eu não lembro se elas chegam a fechar e aí a porta se abre de novo por causa do vento, algo do tipo, né? Algo do tipo. Tipo, elas tentam fechar a porta, mas é uma rajada de vento. Abre a porta e no momento que abre a porta, elas veem no meio da floresta o que muda o jogo.
que é um espírito meio monstro, gigantesco, saindo da floresta. Parece no... Como é que é? No de Haruhi. Ah, o de Haruhi. Parece os bichos de Haruhi, porque, tipo, é um monstro gigante com umas luzes na cara, no ombro. Sim, é bem gigante. Como é que é o nome daqueles bichos? Quem viu Haruhi tá ligado que tem aqueles monstros gigantescos que só aparecem no espaço restrito lá que a Haruhi cria, né? Sim. É mais ou menos isso. É um monstro gigantesco contra a floresta, saindo umas luzes e tal. E aí, tipo, elas ficam em total apavoradas. Choque. Porque, tipo, até a Tara, que sempre buscou o sobrenatural, nunca tinha visto uma coisa de verdade. E aí ela pega a câmera tremendo e consegue filmar o bicho, né? Sim. E... filma tudo torto. Sim. Até que o bicho desaparece e elas conseguem, depois da tempestade passa. Sim. Né? E eu lembro, essa parte é meio que rápida na história, porque meio que, tipo, elas não falaram mais nada, elas ficaram, tipo, em choque, todo mundo foi em silêncio. E voltaram pra cabana. Só voltaram pra cabana, exatamente. E aí esse é um ponto da história que eu acho que é o ponto que mais me deixa irritada no começo da história é essa parte da história. Sim, porque elas começam a ficar meio brigadas, né? Tipo, tipo, elas já estavam brigadas. Sim, mas... E aí a atitude da Tara, quando vê que tem uma coisa sobrenatural de verdade, é simplesmente excluir a Madison da coisa. Nossa. Tu vai embora? Então não quero que a gente envolva nisso. Deixa que eu me viro fazendo isso aqui. Só que ela faz isso, tipo, bruscamente, sem dizer nada. Não, sim, não porque, tipo, tu quer se afastar dessas coisas, então não vou fazer tu te envolver com esse tipo de assunto problemático. Eu não falo nada disso, ela simplesmente dá um gelo na Madison. E aí me deixa meio indignada, eu acho que essa parte é bem irritante, essa parte é irritante. Porque, tipo, então por que ela deixou a Madison ir junto? Sim, se a Madison tava junto até ali, é porque até ali ela ia fazer jogo junto com ela, tipo, ia ajudar no projeto. Não precisava excluir ela. E aí começa a dar um monte de merda, porque aí, por algum motivo, a gravação do bichão some, é apagada. Sim, no aí, dia seguinte, acho que no computador e na câmera aqui. Não tem mais o a arquivo gravação. corrompe. E aí não consegue mais. E aí o aquecedor do quarto da Tara e da sala estraga. E aí começa a dar um monte de coisa. E como elas estão longe, a Tara e a Morgan saem juntas. Sim, e a Madison fica pra trás na cabana. Ela fica meio isolada na cabana, né? E daí... Bom, nesse meio tempo, a gente já percebeu também que a relação da Tara, o interesse da Tara na Morgan também se desenvolve bastante. Pois é, assim, bem... Eu não tenho uma piada pra isso. Eu me lembro muito da parte que a Madison tem que botar os fones nos ouvidos, que ela não quer ouvir. Né? Enfim. Ops. E daí a gente tá tudo isso vendo praticamente do ponto de vista da Madison. Né? Eu não sei, eu não me lembro exatamente que parte que corta, mas acho que não é agora. Eu acho que é só depois que corta o ponto de vista da Tara. Depois. Depois. Porque ainda tem... Porque agora é o momento que a Madison começa a explorar a floresta sozinha, né? Sim, ela vai sozinha. Tipo, ela fica uns dias na merda ali. Uns 2 dias na cabana. E depois ela começa a explorar durante o dia a floresta, né? Tipo, ela não tem o que fazer. Ela tá presa ali, os tickets do avião são pra dali a 3 semanas ainda. Sim. Elas vão ficar 1 mês na cidade, então... E aí ela começa a andar pela floresta durante o dia, pensando no espírito e tal que eles viram, aquela coisa misteriosa. Sim. Querendo entender e ao mesmo tempo remoendo a raiva da Tara, assim, incrivelmente. Complicado. Complicado. E daí a gente entra no segundo ponto mágico da história. Né? Que é a Mad... Não sei se primeiro ela só ouve alguma coisa e depois é que ela vê a imagem da Abigail. Eu sei que ela percebe que tem alguma coisa numa vez. E aí no outro dia ela vê a imagem de um fantasma. Porque, tipo, ela percebe que não toca no chão e tal. E é uma figura ligeiramente transparente, tipo de uma menina. E aí ela tipo, fica chocada e tal. E ela vai tentando estabelecer um contato com essa figura. Só que ela não escuta. Isso, ela percebe que não consegue escutar o que a
o fantasma fala. E o fantasma aparentemente também não consegue escutar ela, eu acho. Eu acho que escuta sim. Escuta? Escuta, porque... Acho que sim, né? Porque ela consegue sinalizar as coisas pra Madison. Isso, exatamente. Mas ela não consegue escutar o fantasma, não consegue tocar no fantasma. Sim. Né? E ela, tipo, tem esse contato e ela esconde isso da Tara como meio que uma vingança pra Tara estar excluindo ela. Já começa... Não dá pra dizer que a Maddie não faz nada errado nessa história. Sim. Todo mundo erra um pouco nessa história, faz parte. Faz. E daí ela vai começando a estabelecer esse contato com essa fantasma no passar dos dias. Sim. E daí tem a parte que elas vão pra igreja durante o dia. Isso, e aí elas conseguem olhar um livro, né? Um dicionário de nomes. Mas isso não é ela que leva, eu acho que ela leva, né? A Madison leva porque ela pensa em meios de se comunicar com a fantasma sem poder entender. Sim. E aí ela pensa nos nomes dela, ela consegue um livro de nome de bebê ou dicionário de nomes, algo do tipo. E aí ela vai virando e perguntando se tá o nome da fantasma. Até que ela aponta que é a Abigail, né? O nome dela. Isso. E é bonitinho, assim, tem esse spritezinho essa parte, né? Tem, é bem bonitinho, bem fofo. E a Madison, é a primeira vez que a Madison fica gay feelings pela fantasma. Quando que ela não fica, mas tudo bem. Né? Romance é um pouco complicado, né? Ficar com um crushzinho na fantasma. E daí ela tem a parte que ela lê o livro que ela gostava. Ela lê um capítulo, uma parte pra Abigail e tal. Bem legal. Só que nem tudo dá certo, não é mesmo? Nem tudo dá certo. Porque aí tem a história do aquecedor, vai a mãe da Morgan com um cara consertar. E tipo, a mulher fica falando umas coisas meio estranhas pra Madison. E só tá a Madison na cabana. Então fica um climão muito estranho, muito bizarro. E a mulher fica tentando enfiar a picuinha na cabeça da Madison. Isso, pra caramba. E aí vem a parte dramática, que é o final da segunda parte da história. A história toda tem 6 capítulos, né? Esse é o final do segundo capítulo. E daí vem a parte, né, que é... muda o rumo da história, que é uma... Eu não sei se era... Eu acho que nem era noite, acho que era dia. Mas tem uma tempestade muito forte, abrupta, assim. E a Maddie começa a... Ela olha pra janela e vê como se fosse a Tara do lado de fora. Isso. No meio da nevasca, sem casaco, sem nada, só lá olhando pra ela. E aí ela, tipo, nossa, a Tara tá louca, ela tá fazendo lá fora e tal. E daí ela vai atrás da Tara e a Tara vai mais pra dentro da floresta ainda. E ela vai atrás. Até que ela consegue chegar na Tara e aí ela toca assim e percebe que a Tara não tem rosto. Creepy! E aí... eu não sei se ela desaparece, mas tipo, a Madison percebe que tipo, ela não vai conseguir voltar. Porque ela tá no meio de uma nevasca. É muito agoniante essa parte. É muito agoniante. Porque aí ela vai tentando voltar ou ir pra algum lugar. E já tá frio demais, ela não começa a não conseguir se mexer e cai. E basicamente vai morrer congelada. Sim. E o negócio descreve tudo até o limite, assim, tipo... Até ela não conseguir mais enxergar e os últimos pensamentos dela. Sim. E aí no último instante ela ouve... Eu acho que ela ouve a voz da Abigail. Acho que ela ouve alguma coisa. E aí ela... Em vez de morrer, ela percebe que... ela parou de sentir as coisas. Acho que é algo do tipo assim que descreve. E aí corta, né? Acho que não continua exatamente dessa parte. Eu acho que não. Acho que ela corta. E aí a gente vai do ponto de vista da Tara. Sim. Só pra confirmar que a Tara e a Morgan, né? Ops. Tem aquele sprite bem legal dela na cama e tal. Um relacionamento assim, bem... Contente. Eu ia falar íntimo, mas não. Tem que ser mais engraçado que isso. Mas aí também a gente percebe que as duas, tipo, elas se envolvem, mas tipo, não, é só um envolvimento físico, não tem nada, tipo, Só amiguinhas. amiguinhas com benefícios.
Até o final da viagem só. A gente não vai se envolver sentimentalmente, nem nada. Não é nada e tal. E daí, nessa parte, elas voltam pra cabine depois e percebem que a Madison sumiu. E começam a procurar a Madison em todo lugar e não encontram a Madison. E aí, eu não lembro quanto tempo demora, mas tem aquela cena em que a Tara tá desesperada, que ela tenta gravar um vídeo pra meio que deixar na cabine, enquanto... A cabine não, na cabana. Como um recado pra Madison, caso a Madison apareça e tal. E ela se desespera e chora e tal, né? E... É bem bad vibes, porque elas estavam brigadas e a Tara, tipo, se sente culpada, né? Sim. Porque elas simplesmente somem, elas não acham nada. Não acham corpo nem nada, elas não... Sumiu. E a Tara não perde a esperança, apesar de tudo levar a crer que, né? Que ela tá morta. Já a Morgan, a Morgan já tem certeza, né? De que já era, porque... Ela tem mais noção da situação. Eu acho que é nessa parte que a Morgan fala pra Tara de quem é o vilão da história. Que a mãe dela, a Evelyn, não é a mãe dela. É o capetinha. Basicamente é um espírito, um demônio, sei lá. É um demônio. Que usa o corpo da mãe dela e sempre usou, desde que ela nasceu, era o bicho no corpo dela. Sim. E a Morgan tá sendo criada pra ser o próximo receptáculo do espírito. Yay! Né? Good vibes. Daí a gente corta a história de volta pra Madison, que percebe que não morreu. Quer dizer, morreu. Mas... É porque esse começo é muito engraçado, porque a Abigail fica falando que ela não morreu. Mas morreu. Mas não morreu. É porque elas... Não a Abigail e o espírito da floresta, que é aquele ser enorme que elas tinham visto lá na tempestade a primeira vez. Ele salvou a essência da Madison de desaparecer. Sim. E aí sobra meio que esse espectro, esse fantasma. Né? E a Madison fica tipo... Eu morri, caralho. Mas de alguma forma eu ainda existo em consciência, né? Tipo, sim. E aí é uma coisa muito... agridoce, porque ao mesmo tempo que elas têm certa sorte, elas têm o sofrimento do fato dela ter morrido. Sim. Tipo, a minha vida não vai mais acontecer. É bem triste. E ela tentando se acostumar a essa nova realidade em que ela é um espírito vivendo na floresta junto com a Abigail. Forever. Pelo menos, porque a única parte boa que ela percebe é que agora ela consegue ouvir a Abigail. Consegue tocar na Abigail. Então... É bem bonitinho esse desenvolvimento que vai rolando nessa e que parte. Demora também, né? Porque é bem demorado, porque aí ela vai se acostumando com a floresta. A Abigail mostra pra ela a parte das fadas, que existem fadas na floresta. E do espírito da floresta, dos animais que ela conhece. Então é uma coisa gradual. E aí a Mad fica sempre naquele... dividida, né? Entre gostar de conhecer essas coisas e ao mesmo tempo aquele sentimento, né, amargo. Porque eu não sei se é um sentimento que o jogo te dá ou que a Madison deixa explícito ou... não sei... Porque parece assim que o início ela fica numa negação de que não, logo eu vou sair dessa merda. Eu vou dar um jeito de voltar pro meu corpo. Ela tenta. E aí a Abigail fica tipo. Não tem como isso acontecer. Tipo, mas ela não quer negar 100%. Ela não quer simplesmente acabar com os sentimentos da outra. Tipo. Mas ela sabe que não tem o que fazer. Ela fica tipo. Fica difícil. É difícil. E a Madison, não sei se ela pergunta pras fadas ou se é pro espírito da floresta, se tem uma coisa que pode ser feita. Ela ainda fica insistindo um bom tempo nisso. Até que a Abigail realmente fala que não tem como. Não rola. Não rola. Porque eu tô aqui, óbvio. Porque não rola. Né? Não é mesmo? E ao mesmo tempo... Porque a Abigail tá há 200 anos
na floresta, Sim, sozinha. sim. E ao mesmo tempo, a Madison, eu não me lembro agora, mas eu acho que sim. Não sei se ela vê que é a Evelyn que fez a armadilha, ou se é a Abigail que fala pra ela, mas ela sabe que é a Evelyn que fez a armadilha que matou ela. E ela fica pensando, nossa, essa mulher vai acabar com a Tara. Né? Sim, fica essa coisa... Junto com o sentimento ainda dela não ter pedido desculpas pra Tara e ter se acertado com a Tara antes de morrer, então... Fica bem... Isso eu acho uma coisa que... Eu não sei se... Eu fico pensando se é por ser ocidental. Se a gente consegue se relacionar mais com a lógica dos sentimentos dos personagens. Tipo, a gente consome bastante conteúdo japonês. Sim. Né? A gente se relaciona com os personagens, a gente entende os personagens. Mas a maneira que é colocado no Heart of the Woods é uma coisa muito... como é que eu vou dizer? Relacionável? Relacionável é uma tradução muito direta de relatable. A gente consegue acompanhar bem o fluxo do pensamento e do sentimento da Madison, especialmente. Né? Eu acho que em parte sim. Acho que em parte... Claro, porque é uma história bem contada. Porque também é a visão ocidental de o que é a vida e tal. Isso é bem diferente da visão japonesa. Kindred, né? Sim, é verdade. Porque enfatiza muito quando a Madison percebe que ela morreu. Tipo, essa coisa dela perceber, nossa, eu tinha uma vida, eu ia voltar pra faculdade, eu ia um dia trabalhar e tudo isso eu perdi, e a minha família. Sim. E isso é uma coisa que, por exemplo, a gente não tem em nenhum momento no Kindred. As duas fantasmas relembrando sobre a vida. A única coisa que elas relembram da vida delas, porque elas também tomam bastante tempo, é o que aconteceu na escola, era o relacionamento delas. Sim. Então, não tem essa melancolia. E a própria Abigail, ela evita falar do passado, mas de vez em quando ela acaba soltando alguma coisa e aí a Madison percebe que tem aquela tristeza que ela tenta não trazer de volta. Sim. Porque ela descobre, a Abigail conta que sempre houve sacrifícios para esse demônio na cidade. Séculos e séculos. E na época que ela era viva, a Abigail, a irmã dela ia ser o sacrifício. Sim. E aí... A Abigail, tipo, amava tanto a irmã dela que disse, não, eu vou no lugar. Sim. Né? Tipo, Jogos Vorazes, sabe? É, meio isso. E aí ela lembra que a irmã ficou aliviada. E nem agradeceu. E não agradeceu, não, só ficou contente. E é tipo, bad vibes. Bad vibes. É porque também o tipo de morte é diferente, né? Tem isso. Como assim? Porque no Kindred, não é uma coisa tipo, eu fui um sacrifício. Não, ela era mais doente, né? Ela era doente e morreu. E a outra foi suicídio, né? Foi suicídio. Então foram coisas que elas, tipo, uma não tinha o que fazer. E a outra foi por vontade própria. Complicado isso. É complicado, mas é diferente da outra que... Mas para pensar. Que se doou por outro e viu que talvez não valesse a pena. Mas eu não sei, mas eu fico imaginando, por exemplo, se fosse o mesmo autor ou a mesma produtora, o Estúdio Elan, fazendo uma história que tivesse esse mesmo plot da menina que morreu doente e da outra que se matou. Sim. Provavelmente eles tratariam de uma forma muito mais detalhada e talvez dramática. Levando em consideração que a gente vê no Kindred. Sim. Porque nada é leviano, né? Sim. Em Kindred nada é tratado de maneira leviana. Tipo, até a gente vai falar depois dos finais, que não são bons. Sim. E a gente vê as consequências das coisas nos personagens. Sim. E a própria maneira que a história, ela se demora, mas ela constrói a relação da gente com os personagens. Sim. Então eu acho que isso é um mérito que eu gosto bastante no Heart of the Woods. Que em parte do Heart of the Woods tem essa coisa da Abigail salvar a Madison. Mas tipo, a Madison ia simplesmente pra luz. E aí? Que é uma coisa que no Kindred elas tiveram que fazer um objetivo pra ir.
né? Tipo, elas estavam trancadas ali. Sim. Então o objetivo delas É era aquela só coisa, passar. é aquela coisa do clichê da coisa não resolvida, né? É. Elas ficam presas por causa da coisa não resolvida. Sim. E no Kindred, não, elas não são fantasmas porque elas não têm algo resolvido, mas porque o espírito da floresta salvou a essência delas. Tu tá falando... No Heart of the Woods. Sim, é que tu chamou de Ah, tá, Kindred. desculpa. No Heart of the Woods, o espírito da floresta salvou elas. Não é porque elas Sim. têm algo pra trás. Claro que elas tinham. É. Mas não é por isso que elas estão presas. E elas não Sim. vão se libertar em algum momento. Tipo, É. elas vão ficar ali pra sempre, aparentemente. Sim. Enquanto tiver o espírito da floresta e a magia da floresta, Sim. elas vão persistir. Sim. E isso mais pra frente também é relevante. Sim, bastante. Porque a Evelyn começa a tirar as garrinhas. E ameaçar a Tara e a Morgan, debochar e falar, tipo, haha, eu vou fazer o que eu quero e vocês não vão conseguir me impedir e tal. Sou fortuna, joga a Tara pra longe, quebra a Tara e tal. Tá ficando machucada e tal. A parte é tensa. Uhum. Todas as partes são tensas, né? É bem interessante isso, é só né? essa mulher aparecer e é tenso. Já automaticamente tem a trilhazinha que eu consigo pensar. Imediatamente uma trilhazinha meio europeia, fantasmagória, bizarra, terror. Terror. E também nesse meio tempo a gente também tem o foco de volta na Tara e na Morgan. E também vai desenvolvendo a relação entre elas, Sim. né? Que a Morgan é uma pessoa que a gente percebe que vai descobrindo que ela, tipo, sempre viveu muito isolada de todo mundo, porque ela sabia do que ela tava vivendo, tipo, tava sendo criada Sim, por Morgan, um demônio. Da Morgan, né? Isso, a Morgan. Chamou ela de Tara. Ah, tá. Não chamei, não. Chamou sim. Mas enfim. Tu vai descobrir na edição. Eu tenho certeza. Então repete, por favor. Que a gente vai descobrindo que a Morgan, ela sempre cresceu sabendo de que ela era um sacrifício. Sim. Ela precisou ser criada por um bicho em forma de gente. Uhum. E ela não tinha com quem recorrer, então, tipo, a vida dela sempre foi isolada das outras pessoas. E mais pra frente a gente descobre outros motivos dela se isolar também das pessoas. Não é mesmo? Não é mesmo? E ela e a Tara vão construindo em cima das inseguranças dela a ponte do relacionamento delas, né? Sim. De conseguir declarar o sentimento uma pra outra e se apoiar e tal. Sim. E daí, eu acho que isso é bem do nada. O dia que a Evelyn leva a Morgan na floresta. Lá no centro da floresta, onde estão as árvores ancestrais. É bem do nada. Tipo, tu tá indo trabalhar, vamos ali rapidinho. Daí ela leva a Morgan... Eu não me lembro o que aconteceu que a Tara não tava junto. Era de manhã cedo, eu acho. A Morgan tava indo pro trabalho, porque ela continuou trabalhando na loja de antiguidades normal. E aí a Tara ficava ou em casa ou depois ia encontrar ela na loja. Sim. E aí a Evelyn leva ela no lugar onde é o centro da floresta, que é tipo um lugar onde ficam as árvores mais antigas, sim, que tem onde a magia da floresta tá mais concentrada. Que tem o espírito da floresta. Sim, e é onde é meio que nem tem neve ali, é um lugar meio tipo, sim, mágico. Né? E ela usa o sangue da Morgan pra poder ferir, fazer uma floresta. magia e ferir as árvores antigas, ancestrais da floresta. E aí pega fogo e começa as árvores a agonizar e tal. É uma cena bem bizarra. Bem bizarra. Porque a Morgan é forçada a fazer uma coisa que fere a floresta. E, sim. Tipo, ela fica, tipo, não consegue impedir, sabe? Uhum. E ela fica abalada com aquilo e tal. E aí, depois disso, quando ela... Não, acho que é depois disso. Que ela volta pra casa e desabafa com a Tara o que aconteceu e tal. E a Tara fica tipo, meu Deus. Né? Que a geladura fala. Eu acho que sim. Que a Tara finalmente ouve a gata falando. Finalmente. Gata desgracenta. Toda essa história é bem amarrada. E bom, eu acho que as coisas é meio em paralelo, porque antes aí corta de volta pra Madison e pra Abigail, antes da Floresta ser ferida, porque a Floresta ser ferida é uma parte importante da história. Bem importante. E aí vai desenvolvendo o relacionamento entre elas, até se desenvolver bastante relacionamento entre elas. Assim, íntimo.
Aproveitar que elas podem se tocar agora. A Abigail aproveita bastante esse fato, não é mesmo? Não é mesmo? Enfim, o jogo tem uma versão, tem um patch Mais 18. adulto. Pois é. Que não é dublado. Que não é dublado, graças a Deus. O meu medo quando saiu a versão com voz era ter voz. Nossa, eu ia ficar nervosa. Mas os caras são assim, ó, no ponto. Porque eles também fazem questão de parar antes da cena e perguntar se tu quer ver a cena. Mesmo que tu tenha instalado o patch. O patch. Uhum. Apesar de que no final eu acho que tinha censura naquela cena. E aí a versão mais 18 não tem censura dos sprites. Enfim. Né? É boa a cena. É bacana e tal. E bom, elas se tornam amantes, né? Sim. A Madison e a Abigail. Nossa, o quê? Tem duas relações nesse jogo. A Tara e a Morgan se fazidas, tentando dizer, não, é só uma coisinha aqui, uma amizade assim, feliz, uma amizade com benefícios. E aí vem a Abigail e a Madison, que começam a se falar com apelido. E, nossa, na frente das outras também depois. Puta merda, que coisa horrível. Por que? Que coisa horrível. Julgo foda. Porque é muito engraçado. Porque ela começa, ai, sweetheart, não sei o que. Caralho. E é engraçado porque a Madison fala, nossa, eu nunca fui de fazer essas coisas. E tipo, ai, meu Deus. Começa... Caralho. Mas eu acho interessante porque, tipo, é também pela questão, no caso da Madison, e que ela, acho que ela até pensa isso. É tipo, ela não tem mais nada a perder. Ela não tem mais nada, né? E a Abigail esperou 200 anos. Né? Tamo a 100 por hora. Né? Enfim. Mas aí é bem interessante porque, tipo, a história pega, tipo, elas chegam nesse ápice... Feliz. E logo em seguida, no dia seguinte, começa a dar merda. E aí, tipo... E aí corta a felicidade, assim, tipo... Muito. Muito porque estranho. aí a floresta inteira, depois daquele ataque da Evelyn, começa a reagir, tipo, abalada. Sim. Estruturalmente, magicamente, digamos assim. Sim. E a Madison começa o espectro dela, né? Meio fica fraco. Tipo, ela tem hora que ela não consegue tocar na Abigail, que ela atravessa. Sim, e como a Abigail também, ela é muito sensível à floresta. Porque ela tá há muito tempo lá e tem uma conexão muito forte com o espírito da floresta. Ela sente, né, a floresta mal e tal. É bem pesado. Sim. Eu acho que é antes que as fadas falam com a Madison. Acho que a primeira vez, sim. Acho que a primeira vez é antes. Né? Tanto que agora ela tava quase sumindo. E as fadas meio que vieram apelar, né? Uma coisa assim. Tipo, dar um... O que acontece? As fadas vêm falar com elas antes da merda acontecer. Elas olham pra Madison e falam, nossa rainha e tal. E aí ela fica tipo... Não sou nada. Não sou nada, sou... E elas falam, não, é que a nossa rainha desapareceu. Mas você pode ser a nossa rainha se quiser. Olha só como é incrível. Aí dá uma amostra grátis do poderzinho e tal. Sim, que é muito louca. Todas essas partes que tem... meio que a comunicação. A mente da Madison se liga com a das fadas e ela meio que vê todas as coisas ao mesmo tempo. Nossa, é uma discussão muito interessante. Bem legal. Uma coisa que a gente não falou, a parte literária do jogo é muito boa. Sim. Ele é muito bem escrito. Sim. E tanto que tem aquelas partes mais de narrativa que parece um quadro, assim, com um texto, em vez de ser só as falas embaixo. Sim. Né? E é muito bem escrito. Né? Enfim, essas partes também são bem descritas e tal. Então, bem interessante. E elas tentam ir até o centro da floresta, eu acho, nessa hora. Eu não me lembro exatamente. Eu não sei se é lá ou perto de lá que elas encontram o viadinho que era amigo da Abigail. Que tava... Tipo, a Abigail era amiga de vários animais. E ela acabou apresentando esse viadinho específico, filhote, pra Madison. E ele tava, tipo, ferido de uma maneira meio sobrenatural, bizarra, assim, morrendo. Sim. E aí
tipo, morrendo do nada, estando vivo, ferido. Enfim. Sim, né? E aí o espírito da floresta vai lá e salva a alma dele, eu acho, né? Só que o espírito também tá fraco, ela Sim, percebe ele que o tá espírito bem pior. bem fraco, bem pequeno Sim, comparado a antes. ao que ele era. E a Abigail ainda assim tenta se manter firme e tal, e a Madison também. Mas a Madison fica com medo de desaparecer. Sim. A existência dela completamente desaparecer e ela morrer de verdade, tipo, Né? acabar. Tipo, nunca mais. Nunca mais. E aí as fadas, né, chegam nessa hora, tipo... aqui a oferta ainda tá valendo, tá? Sim, e é nessa parte que ela aceita. Sim, é. Porque, né, não tinha muita escolha mais, né? Tipo, eu vou morrer, não tenho o que fazer, a frase tá muito fraca. E aí ela faz um acordo com as fadas. Ela faz um stonks ali. Faz. É tipo, as fadas querem a rainha dela de volta. A rainha verdadeira. Sim. E pra isso elas vão ceder um poder de rainha de fada pra Madison. Pra Madison poder encontrar. Durante até a lua cheia, que é quando tipo, o poder tá mais forte. E em troca disso a Madison diz, tá, eu aceito, contanto que a gente consiga reaver nossas formas humanas. Sim. Até a lua cheia. Pelo menos até a lua Pelo cheia. menos até a lua cheia, até a gente encontrar a fada rainha e tal. Sim. E aí ela recebe o poder. E aí ela fica tipo bonitona com o vestido lá. Eu acho muito engraçado ela de vestido. Não combina nada com Nada, ela. é muito engraçado. Mas ao mesmo tempo o penteado dela combina, ao mesmo tempo é um vestido muito exagerado. Então fica over todo o tempo, porque as outras ficam com roupas normais. Sim. Então ela tá lá, vestidão louco, e as outras... Ok. Fica meio estranho. E elas voltam a ser humanas, né? A Abigail e a Madison. E aí, tipo, né? Legal. E daí, nessa hora, que ela tá com um poderzão lá e tal, ela faz elas se teletransportarem, basicamente. Ela e a Abigail. Sim. Pra cabana. E manda mensagem pra Tara pela internet. É verdade, porque elas não estão lá, né? Porque porque elas nem vão mais lá. Elas acabam ficando só na casa da Morgan na cidade, E ela manda tipo, elas se encontrarem lá. E aí, depois de um tempo, a Tara e a Morgan chegam. E a Tara, tipo, chega assim, tipo... Madison, que roupa é essa? A primeira reação... Porque Tara que roupa é essa? Tara é Tara. Então, forever. E aí se emociona e tal, e chora e tal. E aí, quem é essa guria? Eu apontando pra Abigail, assim, quem é essa guria? A pose básica dela de... Né? Sempre. E a Madison e a Abigail contam toda essa saga delas. Todo o rolê. Que elas se conheceram, e blá blá blá, blá blá blá. E tipo, a Tara e a Morgan não tem como não acreditar, porque, né? E explicam tal que ela, né, tá com o poder da rainha das fadas e tal. E aí a gente já tá chegando perto do ápice do jogo, né? Sim. E eu gosto muito desse momento do jogo, porque é meio que um momento de paz no meio da tempestade, sabe? Porque ficou todo mundo feliz. Porque aí a Tara e a Madison aproveitam pra conversar, só as duas, pra tipo, pedir desculpas pelo que aconteceu e falar o que elas sentiram e tal, pra poder, né, ficar de boas. Sim. E a Morgan fala com a Abigail o fato de elas serem da mesma família, porque elas são da família dos sacrifícios, né? E é bem legal, porque pela primeira vez a Morgan consegue se relacionar com a Abigail, porque, tipo, a Abigail entende o que é o sentimento dela. Sim, pois é. E aí achei essa parte bem legal. Essa coisa da Morgan enxergar que finalmente ela tem meio que uma família. Uma vez na vida, pelo menos. Sim, pela primeira vez na vida. E aí tem uma noite de paz, assim, que elas conversam todas e riem. E a Tara começa a contar histórias do mundo moderno e tal. É muito engraçado os momentos da Abigail interagindo com o mundo moderno. É muito bom, muito engraçado. Aliás, nesse momento é que elas são com a geladura lá na cabana também. E elas vão
no lago lá das fadas. Ah, sim. E aí as fadas falam, nossa rainha. E tipo, é a gata que é a rainha. Sim, a gata é a rainha. Antes a gente só sabia que a geladora. Esse é um nome que eu não sei se todo mundo. Se eles pronunciaram todo mundo igual. Eu acho que não. Acho que não, né? Eu acho que não. Que ela era só uma fada, mas eu não sabia que ela era a rainha das fadas. Sim, elas descobrem que ela é a rainha das fadas e tipo, ela tá enfraquecida. E aí a Madison, que tava ligada com a mente das fadas, consegue encaixar que, tipo, pelo que eu entendi, na verdade eu acho que isso não é bem explorado. A Evelyn, o espírito, também era uma fada. E ela se rebelou contra a rainha das fadas e aí fez todos os migué. O rolê, só. E tornou a rainha das fadas fraca e aprisionou no corpo de uma forma de gato. Sim. Né? E cada vez ela ficava mais gato, menos espírito. Isso, menos fada. Né? E bom, daí elas voltam pra cabana e passam aquela noite mais em paz e comem, e a Abigail come. Comida, tô falando. Não tô falando dessas coisas ainda. Porque, tipo, ela passou 200 anos sem sentir gosto de comida. Então, verdade. Tipo, ela aproveita a comida. Então, a Sertiana não consegue. Não, porque eu me lembro da Taça mais 18 depois. Sim, depois. Que alguém realmente se alimenta. Bom. Ops. Tem uma segunda cena mais 18. De novo da Madison e da Abigail. Que você já falou um pouco a respeito. E que... Demanding, né? Demanding, bem... A Abigail é esperta. É uma personagem maravilhosa. Que sabe o que quer. Sabe o que quer. E é uma cena bem boa, enfim. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas é bem feita a cena. Não tem dublagem de novo. Não tem. Ainda bem. É engraçado, né? Porque eu gosto de dublagem japonesa, mas americana eu acho muito estranho. Eu também acho bem estranho. Eu acho que é o mesmo tipo de coisa que faz com que, por exemplo, o Sunset Orange seja tão estranho de ler em português. Eu tenho um pouco uma teoria não acadêmica sobre isso, sobre as formas que o It é expressa em diversas línguas e... Enfim. Eu acho que seria desconfortável ouvir em inglês. Né? Mas ao mesmo tempo eu acho ótimo quando tem dublagem japonesa desse tipo de cena. Porque a gente gosta de dublagem em japonês. Enfim. Não vamos discutir sobre isso. Não vamos discutir sobre isso aqui. A cena é muito boa. E não tem cena da Morgan e da Tara no jogo. Esse é o último momento que poderia ter e não tem. Né? Acho que esse é o meu ponto de crítica maior do jogo. Acho que é esse. Porque a gente não falou antes que a Tara é uma menina trans. Pois é. Fala um pouco na história sobre isso de maneira bem natural. Bem tranquilo. Que a Madison conhecia ela, eu acho que eu conhecia desde antes de transicionar. Eu não sei. E foi uma das poucas eu acho que sim, é uma das poucas pessoas que continuou amiga dela. Sim. Tanto que elas namoraram, né? Acho que ela namorar um tempo e não deu nada certo. Tipo, não é pra isso. Namoro de, sei lá, um dia talvez, ou dois, muito curto. Não dava. Não rolou. Não rolou. Só nas amizades. E a história não tem cena mais 18 da Tara e da Morgan. Meio chato. Eu acho... Não sei se é porque a Tara é trans e eles acharam que poderia dar muita polêmica. Ou porque acharam que talvez não iam conseguir retratar corretamente. Não sei. Ou porque queriam limitar só no máximo 1 ou 2 cenas. Mas aí fazia uma cena de cada casal, né? Porque, tipo, narrativamente tem espaço. Poderia ter. Sim. Tanto que tem aquela imagem da primeira... de pós. Do amanhecer delas lá, quando troca, pois é. Sim. Então, bom, enfim. Uma escolha do estúdio que eu acho muito bom o trabalho que eles fizeram de tratar isso de forma bem natural e bem legal. Bem de boa. Mas podia ser mais natural e, tipo, também ter a cena mais 18 delas, porque, tipo... Né? Qual é o problema? É natural, que nem a Abigail e a Madison, normal. Sim. Então, enfim. Daí a gente não tem muito descanso, porque logo depois da cena que não é mais 18, mas que é uma cena bem dramática da Morgan e da Tara
Que a Morgan fala sobre por que ela é isolada na cidade. Resumidamente, porque as menininhas da cidade descobriram que ela era lésbica e começaram a meio que se aproveitar disso pra ter um test drive do que é ser lésbica. E a Morgan, tipo, deixou a ser usada, digamos assim. Sim. Né? Então... Porque ela já achava que era usada pra ser o receptáculo mesmo, e aí vai ser usada pra outras coisas. Bem... E por isso ela meio que hesita em aceitar o pedido de namoro da Tara, que a Tara queria pedir ela em namoro. E ela hesita por causa disso, que ela acha que, tipo, ela não sabe nem o que ela é, porque ela sempre foi só um receptáculo, uma coisa pra ser usada. Sim. É bem pesado. E daí, a gente falando que não teve descanso depois disso, porque logo em seguida, na mesma noite, elas estavam, tipo, dormindo, quando a Tara acorda ouvindo um barulho, um chiado, que ninguém mais ouve. E a Morgan demora a entender que, tipo, provavelmente é uma coisa mágica, provavelmente uma armadilha, e era uma armadilha. E deu merda. E aí a Tara, tipo, ouve o barulho e fica, tipo, nossa, cadê o barulho? Tenta encontrar o barulho e tal. Até que ela vai pra porta da cabana e abre a porta e, tipo, não tem nada. E aí depois tem uma rajada de vento e brilho e ela desaparece. A Tara desaparece, né? Sim. E aí a Morgan fica, tipo... Não, devia ser eu que era pra ser levada e tal. Porque foi a Evelyn que levou, obviamente, né? Pra fazer o ritual, pra mudar de corpo. Sim. Né? E daí a gente já tá na parte final da história. Aí é corridão. É corridão. Que a Abigail, a Madison e a Morgan tentam ter um plano. E a geladura. Pois é, e a geladura. Que a Morgan e a geladura vão até a igreja, que é onde vai acontecer o ritual. Sim. Pra tentar ou atrasar e ver quando as coisas estão acontecendo, pra poder, na hora que a Evelyn, o espírito sair do corpo antigo e antes de entrar no corpo novo, a geladura, que tem uma conexão com as fadas, avise a Madison. E a Madison usa a magia pra intervir e, tipo, separar a alma e não deixar ela ir pro corpo da Tara, no caso. A gente vê a Tara na igreja lá. Tentando desafiar ainda a Evelyn. Nossa, quando tem as partes nervosas, é tão nervoso. Sim. É muito agoniante, porque ele te convence muito de que vai dar merda. Sim. Todo o tempo. Sim, parece que todo tempo vai dar merda. Então a Tara se ferra e sai do corpo, e aí a Morgan tá tentando impedir, e aí a Evelyn meio que... Uma magia nela. muito bizarra nela, que... Nossa, ela fica paralisa ferrada. ela e faz ela se sentir torturada em toda a parte do corpo dela. E... Que vai morrer. Que vai morrer, né? E aí nisso a geladura acaba usando o sinal pra avisar a Madison no desespero. Tipo, ela vai morrer, então ela acaba sinalizando pra Madison. E aí a Madison puxa a Evelyn da igreja lá pra o Largo das Fadas. Só que ela não saiu do corpo ainda. Então... Tipo, foi antes da hora, né? Porque a geladura se assustou e tal. Mas pelo menos isso fez com que a Morgan não morresse. Né? E a Tara voltasse pro corpo. E caísse do alto que ela tava flutuando e se machucasse. Nossa. Mas pelo menos ela voltou, a alma dela ficou no corpo dela. Então, né? Tá mais ok. Tá mais ok. E aí... Essa é a parte em que eu não sabia que tinha mais de um... Pois é. A gente já tá no final da história, basicamente. Que tipo, é o confronto. E aí, nesse confronto, tem 3 possibilidades. Sim. Que eu não sabia quando eu joguei a primeira vez, porque eu peguei só o final bom. E eu, confiante que Bazak estava me guiando para o final bom, ok, que não tem nenhum problema que vai acontecer, a gente foi para um final ruim na segunda vez. Na primeira vez que tu tava jogando, né? Essa primeira vez que eu tava jogando. Assim, eu fui tão... Tipo, a história funcionou tão bem no final bom... Que eu não sabia que tinha outro final. Aliás, era uma das coisas que eu pensava, nossa, a história não tem nenhum final, tipo, é aquele tipo de visual novel que tem só uma resolução, tipo, não é tão interativo assim, porque tu tem 3 escolhas durante o jogo todo e não parece afetar a história. Sim. Mas afetava. E aí, depois a gente pesquisando, a gente descobriu que tem 3 finais do jogo. Sim. 2 ruins e um bom, que é o de verdade. Sim. É o true ending. Sim. E no final também não fala que é true ending, bad ending. Não fala nada. Não fala. Só. E aí tu fica mais sem saber ainda. Sim.
né? Então, o final que a gente pegou na segunda vez, o ruim, vamos começar pelos ruins. Sim, o primeiro final ruim que a gente pegou jogando, que a Setian pegou jogando a primeira vez e eu tava jogando a segunda vez. Foi tipo... A geladura se sacrifica pra salvar a Madison, porque ela tá enfrentando a Evelyn, só que ela não é a verdadeira rainha e não tem os poderes por muito tempo, então ela é inexperiente, então a Evelyn tá, tipo, dando uma surra. Sim. E aí a geladura usa o poder da lua pra ficar numa forma parcial de rainha das fadas. Sim. E destruir a Evelyn. Uhum. Só que quando ela faz isso, ela morre, a geladura. Então, Sim. E aí a Madison passa a ser de verdade a rainha das fadas. Sim. E aí vai ficar lá junto com A Abigail e as fadas. E, tipo, nunca mais aparece pra Tara e pra Morgan. Elas desaparecem na hora, não tem nem tchau. Vai e foi. E é um final muito rápido, porque aí direto fala delas indo embora. Só a Morgan e a Tara. Que elas vivem juntas. Mas é muito pesado. Nossa, é muito pesado, porque aí, tipo, elas vão... A Tara e a Madison dividiam um apartamento, então... E tinha um bichinho. Um gato. E aí, tipo... Puta, é muito bad vibes. Que aí tem que contar pra família da Madison que a Madison morreu. E aí, tipo... Acabam tendo que se mudar porque não conseguem ficar na mesma casa. Porque... E aí, tipo, é um final que, tipo... basicamente elas tentam viver apesar do trauma. Sim, basicamente. Elas conseguem ser felizes, mas sempre fica aquela coisa... Amargurada. Aquele buraco dentro do coração. Sim. Daí fala sobre o casamento delas. E que elas deixaram 2 lugares vazios, né? Tipo... Sempre na esperança de que as outras vão aparecer, tipo... Nunca é bem amargo. Nossa, eu fiquei, tipo... Eu fiquei com raiva, porque eu pensei, caramba, como é que ela conseguiu fazer um final ruim? Eu nem sabia que tinha final ruim. E eu fiquei, por que ela não me acertou? Não! Eu não sabia que tinha mais de um final, então não, tipo, deixei tu escolher o que tu queria escolher. Senão eu tinha colocado o final que eu queria, porque... Nossa! Né? Por sorte, eu tinha save ainda do final bom, porque eu só vi antes do final que eu tava fazendo quando eu joguei a nova, então a gente conseguiu ver o final bom. E aí, tipo, o outro final que a gente não viu e que é bad também... E é o contrário a morte, né? É ao contrário, a Morgan se sacrifica. E aí, tipo, fica... As 3 vão embora, tipo, a Abigail, a Mads e a Tara. E aí, tipo, a Mads e a Tara ficam brigadas. Ficam meio... Porque a Tara... é bem, assim, é bem amargo e bem realista, porque, tipo, a Tara fica com ciúmes da alegria da Madison e da Abigail. E ela se sente culpada por sentir ciúmes, porque ela sabe que, tipo... E ao mesmo tempo... E aí fica aquele clima ruim entre elas por causa disso, porque a Tara fica sem a pessoa que ela tinha se apaixonado e que tava começando a construir uma coisa. Sim. E aí... parte disso é porque a Madison não conseguiu fazer a parte dela, né, do plano. Também. Então fica essa coisa meio culposa, meio bad. E acaba bad. Acaba bem bad. Nossa, eu achei... Lendo, eu achei esse pior que a gente viu. Fiquei... Nossa. Pelo menos no outro, os 2 casais estão juntos, mas separados, sabe? Sim. Pelo menos isso. E aí tem o final verdadeiro, que é o final bom. Que é... Na verdade, eu acho que a primeira escolha do jogo é a que faz ter o final bom ou não. É incrível isso. A primeira só. Eu nem lembro qual é a primeira escolha. São 3 só. Pois é. Que é a geladura fala com a Morgan, fala sobre a magia que a Morgan também tem, que é o amor. E ao mesmo tempo a Madison consegue sair da ilusão por causa da Abigail. Sim, porque a Evelyn não tava deixando ela usar poder nenhum, porque ela tá fazendo uma ilusão na cabeça da Madison que todo mundo tinha morrido. E aí, tipo, de novo, que nem quando ela morreu. Sim. Então... E aí a Abigail consegue alcançar a consciência da Madison e mostrar que aquilo é uma ilusão. Sim. E aí a Madison se liberta da ilusão. E consegue passar o poder de volta pra geladura, né? Pra geladura... Voltar a ser a rainha das fadas.
Na verdade, a geladura só consegue isso também por causa que a Madison dá meio que a magia que ela tem pra geladura, né? Sim. Pulou no lago e lá, e tem o poder da lua e tal, enfim. A geladura consegue voltar à forma de fada dela. Sim. Bonitona. E destrói a Evelyn. Destrói a Evelyn assim. Só vai. E aí tudo termina bem. Tudo feliz. E é um final bem longo, na verdade. É muito maior, é porque bem aí grande. elas, tipo, termina e tá aí todo mundo bem, as quatro se reúnem ali e voltam pra cabine. E aí elas vão ir embora da cidade no dia seguinte, mas antes elas vão na floresta. E aí chega um momento bem legal. Bem legal, bem tocante, né? Bem que é a morte, entre aspas, do espírito que elas tinham visto, né? O espírito da floresta. Sim, porque o espírito da floresta só conseguia virar a árvore, uma das árvores antigas, com a ajuda da rainha das fadas. E ele tava muito ferido e praticamente moribundo, mas não conseguia se tornar a árvore por causa que faltava a rainha das fadas. E aí elas vão lá, e aí a Abigail se despede dele, porque eles ficaram juntos 200 anos. Ele salvou a alma dela, então, tipo, ela se sentia muito ligada a ele. Sim. E aí... É bem legal. Tem toda uma reflexão, porque aí a Abigail percebe que, tipo, mesmo ela sempre querendo ir embora, ela sentia que ia sentir falta daquele lugar. Sim, porque, né, 200 anos no mesmo lugar, e, tipo, vendo os bichos crescer e tudo, e tanto a relação e com a floresta. Tem argumentos que ela tem medo de, tipo, esquecer o que ela já viveu. Esquecer, por exemplo, do beijo que ela deu na Madison, que foi o primeiro beijo delas ali. Esquecer quem ela era e tal. E é bem bacana, tipo, a reflexão e tal. E é um final bom, né? Tem acho que a última cena é a cena do trem, elas indo, né? Que é toda narrada, tipo, o texto é narrado pela Madison e aí as outras falam aí tem a dublagem. Uhum. Normalmente essas partes não tem dublagem, mas não, narração não, essa tem. Essa tem, é bem legal, bem divertido. E é bem legal porque, tipo, naquela cena de paz que teve antes do final da história, do clímax da história, as quatro falaram sobre esse futuro, que elas queriam viver as quatro juntas e tal, o que poderia acontecer. E elas vão pra esse futuro. Pois é. Isso é bem legal, bem divertido. Bem divertido, bem legal. A Tara fala do aniversário da Madison, que é antes do ano novo, que vão fazer competição de bebida. Muito e bom. aí a Madison, tipo, nossa, ela sempre toma 2 drinks e desmaia, né? Nossa. E termina bem. E aí a gente tem o pós-créditozinho delas na praia. Elas Muito falavam de ir na praia. Sim, né? Porque a Morgan, no interior, que faz frio pra cacete, nunca viu nada fora dali. A Abigail, 200 anos na floresta, nunca viu nada longe. Então elas saírem, e toda a relação da Abigail com o avião é muito engraçada. Primeiro porque ela ficava na floresta lá 200 anos e aí nos últimos anos ela via aquela coisa passando, que ela não sabia o que era. E aí a Madison explica pra ela, logo lá, no começo, enfim, mais pro meio. Que são aviões, que são tipo transportes, carruagens, carros que vão pelo céu. E a Abigail fica tipo, como assim? Vai pelo céu? Mas como que é possível? É muito bom. E ela ou quando ela fala pra Tara explicar o que é a internet, porque ela é importante, assim, ela tem o conhecimento do que é a internet. Madison fala mais ou menos o que é, e aí a Abigail fica tipo, nossa, como assim? As pessoas se conectam no mundo. E aí ela vê o computador depois, a Madison mandando mensagem pra Tara e pra Morgan se encontrarem com elas, né? E ela entende um pouquinho mais, assim, mas aí ela fala, né? Não, porque a Tara deve saber muito sobre a internet, porque ela é uma pessoa famosa que se apresenta na internet, então ela é uma pessoa qualificada pra me explicar sobre a internet. E aí o eco da Tara, assim, ó. Muito boa. Essa cena é muito boa. É muito engraçado. Sim, é muito engraçado. É tipo, o grupo das quatro faz uma química muito boa. Sim, é muito bom, muito legal. E aí termina com a cena pós-créditos delas na praia, porque elas falaram que elas iam na praia e elas vão quando é. Enfim, nos Estados Unidos, né? Que elas são nos Estados Unidos, a Madison e a Morgan. E no fim, a Tara entende a Madison e a Madison entende a Tara, porque a Madison não faz mais parte do show depois. Fala que ela queria voltar a estudar e fazer algo por ela e tal. Sim. Quem assume o posto de parte técnica é a Morgan. Né? E enfim, termina assim, elas felizes e é isso aí.
E com a Morgan tomboy. A Fofíssima. Morgan, caminhãozão, a Morgan assim, ó. Vai. Porque ela falava que a Evelyn não deixava ela Sim, se expressar, nem escolher a roupa, nem cabelo, pele, nem nada. Uhum. Então, é bem legal. Ela vira caminhãozão. Ficou assim. E a voz dela muda, né? O jeito que ela se expressa também é bem interessante isso. Como ela se liberta, porque ela né? era muito contida, então por isso que ela tinha aquela falta de expressão, né? Sim, porque ela achava que ela não tinha nada, né? Sim. Então é bem interessante. Uhum. E daí a história termina assim. E é muito boa. É muito divertido de jogar. Bastante horas. Com a setinha foi assim, foi um processo louco. Claro que se tivesse dublagem quando eu joguei, provavelmente eu demoraria mais, Sim. porque né, a dublagem é legal. Sim. Vamos falar da dublagem. A dublagem é muito boa. Sim. Ponto, não. Mas a dubladora da Tara é muito boa. É muito divertido. Ela pegou o espírito da personagem. Da assim, peste, que é a Tara. E eu acho que potencializou o quanto a Tara é engraçada. Até nos momentos sem jeito dela, assim, é muito bom. Sim, é muito bom, é muito bom. Eu gosto bastante da voz bem dela. Legal. A voz de todas é legal, né? Mas acho que a da Tara se destaca por essa atuação muito boa. Sim. E é muito legal que eles se preocuparam em pegar uma dubladora trans. Sim. Também. Então, isso é uma coisa bem legal que eles fizeram. E a voz da menina é muito boa. Sim, muito boa. Muito boa. E eu gosto bastante da voz da Abigail também. Sim, bem gostosa. E enfim. Fica assim. Qual é a personagem que tu mais gostou? Todas, não, eu gosto. Eu acho que eu tô gostando mais da Madison. Da Mad. Apesar de no começo ela ser bem chata, assim, mas. Né? Eu gosto bastante, eu acho que a história consegue desenvolver os personagens de uma maneira bem natural e ele tomar tempo e aí até tu te acostumar com os personagens. É que nem a gente falou, tipo, no começo tu acha tudo um saco, tu acha a Tara muito chata, tu acha a Madison, a Morgan louca, e aí mas, no final tu já tá tipo amando todo mundo, assim, sabe? Sim. E qual é a tua personagem que tu mais gosta? Talvez eu tenha gostado mais do desenvolvimento da Morgan, porque tem toda essa coisa de que antes ela parece muito fechada e tipo, tu não consegue entender creepy. ela, muito creepy. E aí no final tu tá, meu Deus, eu quero dar o mundo pra ti, menina. Ai. Tipo, muito gostosinho. Mas a Abigail, ela sempre... A Abigail A Abigail é muito boa, porque a gente não dá nada pra ela no começo. Tipo, é uma fantasminha com uma carinha tão fofa. Tipo... não, tu tá falando que o ponto de destaque é o fato dela ser uma fantasminha tarada. Talvez. Porque é muito bom. É muito engraçado. Ela tem essas coisas, tipo, de engraçado com o mundo moderno, né? Que ela não conhece. Então é muito bonitinho ver ela interagindo com as coisas. Ou sentindo frio depois. Porque, né? Depois de 200 anos ela sentiu frio. Reclamando das botas das que botas, não... eu adorei. Muito bom que o tamanho era grande demais pra ela. Então entrava neve. Ou, sei lá... A cama, que... Como é que se dorme nisso aí, sabe? Essa coisa que fica macia, assim. Né? Na época que ela viveu 200 anos antes, não tinha cama com mola e com colchão e tal. Então é muito engraçado ver os momentos dela. Sim. Então é bem divertido. A Tara, bom. A Tara é muito divertida. Sim. É uma idiota. Eu continuo tendo muita raiva dela naquela parte que ela exclui a Madison. Sim, total. Isso não dá Acho pra... que ela cagou no pau. Cagou foda. Mas... Né? Acontece, né? Acontece. Todo mundo faz merda. A Madison também, tipo, indo pra floresta sozinha. Não ou também nada. a Tara exclui ela e ela deixa. Foda-se. Fica não isolada. Reage, não fala não nada. vai atrás. E aí depois... Não dá uns tapas na cara dela, nada. Não, nem pra discutir, nem nada. E aí isso faz com que ela fique sozinha e aí ela seja atraída pra morte. Yay. Enfim, é um jogo que eu gostei muito de jogar. O traço é muito bonito. O traço é muito bonito. Maravilhoso. Uhum. Nossa.
O estúdio faz jogos com um traço muito bonito. Esse não é o dele. primeiro jogo do estúdio. O primeiro jogo do estúdio é o Highway Blossom. Que todas as novas são Yuris desse estúdio, né? E o Highway Blossom, a gente tem ele, mas a gente não jogou ainda. Ele parece mais simples, né? Mas ele parece bom também. Parece legal, mas ele parece mais cara de americano. Não parece? Sim, porque eu acho que passa, acho que ele se pois passa porque é tipo deserto e tal. Ele se passa em Las Vegas, eu acho. Então é uma coisa meio... Não sei se seria E tão inclusive crime. tem um especial agora, né? Não sei se eu não É lembro uma se DLC, eu acho. se é uma DLC pro Highway Blossoms, eu não tenho certeza. Que aparece a Tara no... Porque a Tara é a menina propaganda do negócio. É, a camiseta, tem muita Do vontade. Paranormal. Tem que ter a camiseta um dia. Sim. Maravilhoso. E pra quem é apoiador do estúdio é pequeno. Ele é basicamente independente, né? Eles têm campanha de financiamento coletivo contínuo, que eles dão conteúdos extras pros... Que eu fico com muita inveja, porque eles fazem contos adultos, contos que, né? Tem Ilustrações. mais 18 da Tara e da Morgan, né? Eu acho que tem, como conto. Infelizmente, só pra quem é apoiador. E eles têm um jogo novo que não saiu ainda, teve teasing ano passado, que parece que também vai ser bem bacana. Deixa eu só ver se eu encontro aqui rapidinho. Então, o estúdio até tem 2 projetos que vão sair, né? O que eu falei antes é o Summer of the... deixa eu ver. Summer at the Edge of the Universe, que é verão na borda do universo, que é uma história de ficção científica, solarpunk. Não sei se solarpunk seria a melhor definição, acho que sim. Mas vai ser uma história que já deram um teasing com voz, eu acho, de narração. E vai ser Yuri, é claro. E vai ser com rota de romance, né? Porque no Heart of the Woods não tem escolha, né? A história se desenvolve, tem escolhas que mudam a história, mas não é... Como é que é? Dating Simulator, que tu pode escolher uma rota. Sim. E esse vai poder escolher, acho que é 4 rotas ou 3 rotas. Interessante. E saiu um pequeno teaser ano passado que estava bem legal. O design também estava bem legal. Eu acho que ele vai tratar... Pelo que eu tinha entendido, por causa do trailer, né? Que vai ter personagens não binários, vai ter personagem bissexual. Porque o estúdio se preocupa muito com esse tipo de questão. Né? Eles querem ser inclusivos. Querem tratar de pautas inclusivas. E o outro projeto que tem mais cara de fantasia, deixa eu ver aqui. Não sei se ele é de fantasia, mas ele tem uma cara mais fantasia. Eu acho que eu vi o teasing desse. Era muito bonito. É o Please Be Happy. Deixa eu ver aqui. Tá pra esse ano mesmo. Tá pra esse ano mesmo. Fantasia urbana tá aqui. Pois é, eu achei ele bem legal, bem interessante. O teasing... Ele era um pouco furry, se eu não me engano. Eu acho que alguma tem... coisa assim. Aqui diz Kemono Mimi, protagonista. De ter orelhinha, né? Orelhinha de bichinho. Kemono Mimi. Você me lembrou que eu entrei nesse mundo de fazer personagens Kemono Mimi recentemente. Enfim. Mas também vai ser Yuri, porque tudo é Yuri nesse, né? E... Enfim, o estúdio, ele entrou muito no mapa. E pra mim, assim, o Heart of the Woods... Eu jogo pouca VN, eu admito. Mas quando eu jogo, eu quero histórias que realmente vão me marcar. E essa história me marcou bastante. Ela é bem interessante, bem legal. Os personagens ficam, né? Sim. Bem fixados. Tu consegue entender e conhecer os personagens. Não é aquela coisa meio... plana, sabe? Sim. Meio rasa. Sim. É uma das coisas que... a gente fala pouco de visual novel aqui, mas... Que eu gosto bastante de visual novel é essa... possibilidade de aprofundar os personagens bastante. Sim, porque é muitas horas de jogo. Mesmo as menores são muitas horas de jogo e normalmente são focadas com pontos de vista dos personagens, né? Sim. Não é uma coisa por fora. Não, então, nunca é por fora, né? A narração é sempre primeira pessoa, sim, normalmente. então é sempre muito...
íntimo, vamos botar assim, os personagens. É muito. Tem que ser bem ruim a novel pra tu não conseguir, pelo menos com o protagonista, Sim. entender e conhecer o personagem, né? Sim, e pra mim, que sou Weibo, sou otaquinha, o fato da novel saiu, ser uma novel ocidental, não tinha dublagem. Sim. Então, pra mim, normalmente a novel quando não tem dublagem já perde pontos porque eu gosto de dublagem japonesa, né? Sim. Mas mesmo assim eu gostei bastante da primeira vez que eu joguei. Com dublagem ficou ainda melhor. Eu achei bem legal a dublagem. Eu sou fangirl de dublagem japonesa, então pra mim sempre vai ser mais legal se tivesse dublagem japonesa, mas não vai ter. E eu não sei se combinaria tanto com elas. Com Heart of the Woods acho que não combinaria. Pois é. Mas... Por mais que seja traço anime, né? Sim. Mesmo que seja um estilo mais mangá anime. Mas... gosto bastante. Eu acho que... Tem outras novels que eu tentei jogar e até agora não desencanei. Tenho que jogar ainda pra gente poder fazer YuriCast. Quem sabe a gente faz live jogando visual novels. O problema é que eu gosto de jogar a versão adulta das novels, né? Depois a gente deixa um savezinho assim. Eu tava jogando Summer's End e tem cena. E é legal, é legal. Então, sempre bacana. Tem o Flowers aí, o Flowers promete ser bem longo. Flowers tem cara de ser enorme. Sem contar que tem 3 jogos até agora, né? Pois é. É bom que a gente tem um amigo no Twitter que sempre fala de visual novel Sim, Yuri, a gente então sempre fica antenado no que ele tá jogando, porque a gente sabe que ele bota as opiniões dele, então a gente fica tipo de olho. E o que mais você tinha que querer falar do Heart of the Woods? Joguem. A trilha sonora é muito boa. Se A vocês trilha quiserem sonora. comprar o jogo com a trilha sonora, vale, porque a trilha é bem legal. É, bem feita. E são trilhas que tu escuta, tu sabe que é Heart of the Woods. Aham. É uma coisa que é muito clara, é bem legal, bem interessante. Vale a pena, eu acho que R$30 que tá agora o jogo só, é um preço bom. Sim, é um ótimo jogo preço. recente até, de 2019, recém fez 2 anos do Sim. lançamento, né? E que ficou aí pro estúdio mesmo e ficou pros fãs. Acho que foi um marco importante pra produção de visual novel Yuri, Sim. né? Ocidental. Então, valeu a pena. Eu gostei de jogar 2 vezes o jogo. Eu gostei, eu achei bem legal. Eu fiquei chocada em ter final ruim, porque eu não sabia que tinha final ruim. Eu fiquei chocada também. A Santinha tadinha, o primeiro final que ela pegou foi o final ruim. Nossa, eu fiquei tipo... Quê? E eu fiquei assim, eu não acredito. Eu fiquei... Como assim ela deixou o Will ir para esse negócio? Não sabia, já falei que eu não sabia. Nem eu. Eu jurava que era só um final, enfim. Socorro. E vocês? Vocês já jogaram o jogo? Quem já jogou, o que vocês acham? Qual é a personagem favorita de vocês? Mandem pra gente comentários no site, no YouTube ou por e-mail. Sim. Falando o que vocês acham do jogo, se vocês jogaram, se vocês não jogaram e ouviram todos os nossos spoilers. Bom, legal. Agora vamos jogar. Mas, vamos jogar, porque é uma outra experiência. Uma coisa é a gente contar, outra coisa... Tipo, algumas coisas eu lembrava que, tipo, eu sabia que a Madison ficava com a fantasminha. Isso eu sabia. Tipo, não estraga nada, assim. Não, tipo, não estraga nada. É muito bom, é muito divertido. Sim, e é muito emocionante. Sim. Porque te faz ficar irritado, te faz ficar mesmo que assustado. Sim. E, tipo, mesmo que tu ache, vai dar tudo certo no final. Não, tu fica nervosa. Inclusive... Não deu tudo certo no final. Exatamente, eu fiquei chocadíssima. Eu fiquei, vai dar certo, eu vou aí confiar. Não deu, eu fiquei, não! É muito frustrante, mas enfim, faz parte. Kuyashi. Então, se vocês têm outra novel pra recomendar pra gente, digam. Recomendem, porque a gente... Que tem bastante na Steam, tem várias. Tem vários. A gente não pega muito nessa parte de novels, mas a gente quer pegar até. A gente tem um interesse. Tem interesse. Bastante. A gente tem 2 já compradas pra jogar. Uma Flowers e a Highway Blossom. Não, 3 então, que eu não lembro do Highway Blossom. Tem o Highway Blossom, Flowers e o Summer's End. 1985, que eu joguei talvez um terço, talvez metade. E tem o Oshi Brabo, que eu
tô interessada porque o traço é muito Tem o Shirabo, tem Curse of Kudan, tem os outros Flowers, tem, se quiser jogar em japonês, tem o Sono Hanabira, então tem bastante coisa, então recomendem se vocês têm alguma novel que vocês gostam bastante. Sim. E acho que é isso. Quem tiver no YouTube e aguentou todo esse tempo, que deve ter sido mais de hora, com certeza. Com certeza. Se a gente gravando vídeo sobre mangá, mostrando nossos mangás dá mais de 1 hora, que dirá um podcast. Deixa o like, compartilhe com as pessoas, se inscreva. Se você tá ouvindo o podcast pelo Spotify ou pelo seu aplicativo de podcast, saiba que a gente também tá no site, que a gente também tá no YouTube. Então, se você quiser dar feedback pra gente, você pode dar direto no nosso site, o conaicetos.com.br, ou no canal do YouTube no vídeo, ou por e-mail também. Sim. Pro conaicetos@gmail.com. Isso. E acho que é isso. Nos encontramos no próximo YuriCast. Antes disso, no próximo Yuri Café. Isso. Que vai ter bastante assunto, como sempre. Muito. E até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!